Ministro Carlos Lupe confirma a reforma da Previdência em 2024? Olá, seja bem-vindo ao canal Mauadier Advocacia. Sou Vinícius Mauadier, advogado previdenciário, e hoje iremos tratar novamente da reforma da Previdência do ano de 2024 pelo atual governo. Há alguns meses tivemos diversas veiculações nas mídias sociais sobre a possibilidade ou não da reforma da Previdência do ano de 2024. Entretanto, agora, recentemente, no final de novembro de 2023, esse assunto volta a ser veiculado nas mídias sociais, como iremos demonstrar a partir de agora. O site da Globo, por exemplo, na parte de economia, destaca a seguinte matéria: Ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que em 2024 o Conselho Nacional de Previdência começará a discutir correções na reforma aprovada pelo Congresso em 2019. Um dos pontos criticados pelo ministro e que, segundo ele, precisa ser revisto é a chamada pensão por morte, que reduz a 60% o benefício quando há o falecimento do cônjuge. E a matéria traz ainda outras questões que, inclusive, foi pauta em uma nova entrevista recentemente, também em novembro do ano de 2023, já que o ministro Carlos Lupe já tinha feito outras entrevistas na UOL, em outros sites, tratando desse mesmo tema. E agora isso volta novamente a ser veiculado, noticiado, como mencionado. E se você não assistiu à entrevista anterior, não sabe os pontos que ele já mencionou anteriormente, tem um vídeo aqui no canal, que inclusive eu estou deixando o card aqui acima, e também o link na descrição desse vídeo, onde eu disponibilizo a entrevista e também falo sobre os pontos ali debatidos. Portanto, se você não assistiu esse vídeo, basta clicar no card acima ou no link na descrição desse vídeo. Como mencionado, agora recentemente, no final do mês de novembro do ano de 2023, o ministro Carlos Lupe participou novamente de uma outra entrevista, agora no programa Bom Dia Ministro, que está disponível no gov.br e que também estarei aqui disponibilizando o link na íntegra dessa entrevista. Mas afinal, o que o ministro Carlos Lupe mencionou e respondeu nessa entrevista recente, agora de novembro de 2023? Ele confirmou o que já havia dito nas entrevistas anteriores ou ele mudou sua perspectiva, seu entendimento sobre a reforma da Previdência? É o que iremos visualizar a partir de agora. Pois bem, a apresentadora do programa Bom Dia Ministro, a Karina Mello, ela faz a seguinte pergunta para o ministro Carlos Lupe. Tivemos uma reforma da Previdência em 2019. Tenho aqui também uma pergunta das redes sociais perguntando se o senhor é a favor da revogação da reforma que foi feita em 2019. Sei que o Ministério tem um grupo de trabalho que estuda esse assunto. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. E aí o ministro Carlos Lupe ele vai responder essa pergunta, assim como ele já tinha feito em outras entrevistas, como mencionado na UOL, e que tem um vídeo aqui disponível no canal. Eu tenho opiniões pessoais que eu tenho que discutir dentro da Previdência, tem outras cabeças dentro do governo que precisam discutir, mas eu dou um exemplo prático. Você, uma dama, se o seu esposo, seu companheiro, seu parceiro morre amanhã, você vai receber 60% da renda dele. Eu pergunto, é justo isso? Eu quero discutir isso. Eu quero discutir que se a Previdência Social é apenas um número frio, se ela não está lidando com o ser humano, com vida, com distribuição de renda. O Conselho Nacional da Previdência Social, que é o Conselho Tripartite, está lá. Representação dos banqueiros, representação da sociedade organizada civil, representação dos associados, dos sindicatos e do governo. Nós queremos discutir o que foi essa reforma e ver os pontos da reforma que precisam ser corrigidos para não piorar cada vez mais o sofrimento do povo brasileiro. Pois bem, da mesma forma que ele mencionou nas entrevistas anteriores, há alguns meses atrás, ele também dá o mesmo exemplo da pensão por morte, o que demonstra a coerência na fala do ministro, pelo menos
até a presente data, ele tem assim se manifestado e utilizado esse exemplo como parâmetro de que é preciso ser feita alguma alteração que seja, ou a própria reforma da Previdência. Mas a apresentadora ainda pergunta, mas isso vai ser feito agora em 2024? E ele responde. Isso deve acontecer no próximo ano. Próximo ano nós começamos a discutir. Ou seja, o discurso até a presente data é o mesmo, que é necessário dar início a essa análise da possibilidade ou não de alterações ou da reforma da própria Previdência. E na sequência da entrevista, a jornalista Alessandra Mendes também faz uma pergunta relacionada à questão da reforma da Previdência, de possíveis alterações, que o ministro vai responder. Vamos primeiro para a pergunta realizada pela jornalista Alessandra Mendes. Ministro, eu gostaria de manter esse assunto que a Karine já introduziu, que é a questão da Previdência, de uma possibilidade de revisão da reforma, porque dados do próprio governo falam aí em um rombo para esse ano de 276 bilhões de reais na Previdência. Há uma projeção para 2060 que esse rombo chegaria a mais de 3 trilhões de reais, e aí alguns especialistas, economistas, gente da área da Previdência fala na possibilidade e necessidade de uma revisão, né, da reforma, no sentido até de revisar a contribuição mínima, a idade mínima. O senhor já falou aí de um início de discussão para o ano que vem para rever, por exemplo, pensão por morte. Mas eu gostaria de entender se outros pontos podem ser revistos, se o senhor vê no horizonte ainda desse governo Lula, né, até 2026, da necessidade de alguma revisão de idade ou de contribuição mínima, enfim, o que a gente pode esperar dessa discussão, do que a gente tem hoje de regra, se há alguma possibilidade de modificação no horizonte, pensando nessa questão do rombo. Essa pergunta foi muito oportuna, até porque muitos críticos falam de um déficit, inclusive de que a Previdência Social vai quebrar, outros dizem da impossibilidade de uma alteração, ou então de uma reforma, mas o ministro Carlos Lupe dá a seguinte resposta. Alessandra, muito obrigado pela pergunta inteligente, provocativa e muito cotidiana, muito no dia a dia. Em primeiro lugar, eu contesto essa avaliação, essa visão de déficit da Previdência, porque é um pouco aquilo que eu falei há pouco. Você só pode considerar déficit aquilo que é os contribuintes, quem contribui, quem contribuiu, quem está recebendo aquilo que é dívida do Estado, separado daqueles que não são contribuintes, têm o direito correto dado pela Constituição, mas que nunca contribuíram para a Previdência. Esse é o primeiro ponto de separação. Sabe para mim o que é déficit? Sonegação. Eu acabei de falar isso. Você sabe que são trilhões da Previdência Social que não foram pagos ao longo dos anos, está nos Supremos, está em tribunais, e que ninguém consegue receber? Você sabe, por exemplo, que as firmas dão e decretam falência, mas o dono das firmas, todos estão ricos, a grande maioria, e todos sonegaram a Previdência Social. Então vamos começar a discutir isso com profundidade para saber o que é o déficit, se é déficit, por que há déficit e quem está desviando dinheiro da Previdência. Por exemplo, vamos discutir as isenções? Por que das isenções? Quem recebe as isenções? Isenções das contribuições previdenciárias? E, principalmente, qual o resultado dessas isenções para a sociedade? Você acha que algum ser humano com uma sensibilidade razoável pode desconhecer a existência de 39 milhões de brasileiros que recebem algum benefício da Previdência? Vamos ouvi-los. Eles são parte da democracia, parte da sociedade. Olha, só se não se discute com poste parado. Todo o resto é discutível. Agora, não pode se levar e olhar a Previdência apenas como um número. Nós estamos lidando de ser humano, vida. Por fim, eu trago aqui a resposta complementar da pergunta feita pela jornalista e que dá a entender, assim como nas entrevistas anteriores, da possibilidade, seja de alteração, seja de reforma da Previdência. Vejamos. Por isso, eu acho que tudo pode ser discutido, mas sempre com uma visão social profunda e com respeito profundo aos nossos aposentados e pensionistas. Portanto, novamente, o ministro dá a entender de que sim, vamos ter alterações, seja elas substanciais ou parciais, seja uma possível reforma da Previdência, a partir do ano de 2024. Mas eu quero saber a sua opinião. Para você, vai ter alguma alteração substancial? Vai ser parcial?
ou vai ter alguma reforma completa da Previdência Social? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui seu comentário. E eu quero também saber de você aqui o seguinte: para você, qual é o ponto mais importante ou os pontos mais importantes que, em caso de uma alteração, seja ela pontual, substancial, ou seja, total, o que é que deve ser reformado? É a questão da idade mínima para a aposentadoria? É a questão do cálculo das aposentadorias ou da pensão por morte? Ou a relação do tempo de contribuição? O que é que deve ser alterado para você? Deixa aqui seu comentário. Agora, peço a você que deixe esse like para fortalecer o canal e a gente continuar aqui trazendo informações relevantes sobre a Previdência Social. Faça a sua inscrição se não for inscrito e ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo, pessoal. É muito importante a gente estar compartilhando, difundindo informação. É isso. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.